Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje iremos ensinar a jogar Belfort, o Departamento Estratégico e Unificado de Transferência de Responsabilidade Explicitamente Trágicas e Amargas, ou Deu Treta, cometeu um equívoco e enviou convite a diversos mestres arquitetos para a construção da cidade de Belfort. Cada jogador, como um mestre arquiteto, estará empregando anões, elfos e gnomos na competição pela posse da chave da cidade. Se interessou? Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar uma partida normal para 3 jogadores. Prepare o tabuleiro juntando as peças que representam os distritos. Atente para a numeração na trilha de pontos, em volta de cada distrito, para colocá-los na ordem correta. Embaralhe as guildas de acordo com a parte de trás de cada ficha. Saque 3 fichas com a parte de trás com a letra B, indicando que essas guildas são básicas, uma com a letra R, de recursos, e 2 com a letra I, de guildas interativas. Retorne o restante para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Coloque uma guilda, em qualquer ordem, em cada uma das áreas indicadas nos distritos. Para facilitar a apresentação, iremos remover as 3 peças de cima do tabuleiro. Como todos os distritos são iguais, isso não afetará a nossa explicação. Ao lado do tabuleiro principal, posicione o tabuleiro de coleta. Acima das áreas indicadas, faça uma pilha com cada material: madeira, pedra, metal e moedas de ouro. Posicione também o tabuleiro de calendário. No espaço mais à esquerda dos calendários, coloque o marcador de rodadas. Faça uma pilha com a quantidade de gnomos indicada na tabela, relativa ao número de jogadores. Retorne o restante para a caixa, eles não serão utilizados nesta partida. Embaralhe as cartas de propriedade. Faça uma pilha com elas e as coloque neste espaço. Depois, abra 3 cartas e as deixe ao lado do tabuleiro de calendário. Cada jogador recebe um tabuleiro pessoal e os 12 marcadores de propriedade de sua cor, os recursos iniciais, uma madeira, uma pedra, um metal e 5 moedas, 3 elfos e 3 anões virados para o lado normal. O restante dos elfos e anões deve ser deixado ao lado do tabuleiro. Cada jogador recebe também 5 cartas de propriedade. Cada um deve escolher 2 para manter e descartar as outras 3. Por fim, cada jogador deve colocar o seu marcador de pontuação no espaço 0 do tabuleiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Belfort. Vamos às regras. A partida terá duração de 7 rodadas. Ao final, vence o jogador que fizer mais pontos. Para decidir quem será o primeiro jogador, embaralhe os brasões de ordem de turno e entregue um para cada jogador aleatoriamente. Em uma rodada de jogo, 5 fases irão ocorrer. São elas: calendário, alocação, coleta, ações e pontuação. Vejamos cada uma delas em detalhes. Alocação. Começando com o primeiro jogador, cada jogador terá a oportunidade de realizar uma alocação de um trabalhador por vez até que todos tenham passado. Uma vez que um jogador tenha passado, ele estará fora desta fase. Os jogadores podem alocar um de seus elfos ou anões em uma das pranchas nas várias áreas de jogo.
Os jogadores não recebem nada durante a fase de alocação. Cada jogador deverá apenas alocar os seus trabalhadores. As regras de alocação são as seguintes. Apenas o trabalhador de um jogador pode ocupar uma prancha por vez. Alguns espaços exigem que o jogador pague uma moeda para poder alocar o seu trabalhador naquele local. Alguns espaços não estão disponíveis em um jogo com menos de 5 jogadores. E alguns locais exigem que um tipo específico de trabalhador seja alocado ali. Após um jogador passar, caso ele possua um ou mais trabalhadores restantes próximos de seu tabuleiro, ele deve alocá-los nos espaços disponíveis para aquele tipo de trabalhador nas áreas de recursos do tabuleiro de coleta. Coleta. Após todos os jogadores terem passado, o jogo procede para a fase de coleta. Na seguinte ordem, cada jogador deve recuperar os seus trabalhadores e receber, junto, os recursos coletados. Floresta. Para cada elfo neste espaço, o jogador recebe uma madeira. Pedreira. Para cada anão neste espaço, o jogador recebe uma pedra. Mina. Para cada conjunto de elfo e anão neste espaço, o jogador recebe um metal. Mina de ouro. Para cada elfo e anão neste espaço, o jogador recebe uma moeda. Em cada uma destas áreas, o jogador que possuir a maior quantidade de trabalhadores coleta um recurso adicional. No balcão de recrutador, cada jogador recebe um novo trabalhador. Caso um elfo seja utilizado para ativar esta ação, o jogador recebe um elfo. Caso o jogador tenha utilizado um anão para realizar essa ação, ele receberá um anão. No campo real, os jogadores terão a oportunidade de modificar a ordem de turno em que agem. Começando pelo jogador cujo trabalhador se encontrar mais à esquerda, cada jogador poderá trocar o seu brasão pelo de outro jogador. Ao fazer isso, vire o novo brasão de ordem de turno para o seu lado cinza. Isso indica que outros jogadores não poderão selecionar este brasão novamente neste turno. Após todos os jogadores com trabalhadores neste local terem tido a oportunidade de realizar uma troca, vire todos os brasões para o seu lado roxo novamente. Após todos os jogadores coletarem os seus recursos, eles receberão a sua renda e pagarão impostos. Cada propriedade controlada por um jogador que apresente uma ou duas moedas em seu canto superior direito rende ao jogador aquela mesma quantidade de moedas. Depois disso, os jogadores devem verificar a posição de seus marcadores de pontuação na trilha de pontos. Caso eles se encontrem em um espaço que possua uma ou mais moedas desenhadas no campo acima dele, aquele jogador deverá pagar aquela mesma quantidade de moedas ao banco. Para cada moeda que o jogador não puder pagar, ele deverá perder um ponto. Não é possível optar por não pagar moedas e perder pontos ao invés disso. Uma vez que todos os 7 espaços do tabuleiro de coleta tenham sido resolvidos, os jogadores terão a oportunidade de realizar ações. Cada jogador, a começar pelo primeiro, poderá realizar todas as ações que puder e desejar realizar antes de passar para o próximo jogador. Vejamos as possíveis ações. Guildas. Os jogadores podem coletar os seus trabalhadores em um espaço de guilda para realizar a ação daquela guilda. Esses locais permitem aos jogadores benefícios como comprar cartas de propriedades adicionais ou recrutar um novo trabalhador. Construir propriedades. Um jogador pode pagar os recursos indicados no canto superior esquerdo de uma carta de propriedade em sua mão para construí-la. A carta deve ser colocada em sua área de jogo, próxima do tabuleiro pessoal do jogador. Depois disso, ele deve posicionar um de seus marcadores de propriedade em um dos distritos da cidade no espaço de propriedade correspondente.
Por exemplo, o jogador roxo gostaria de construir esta torre. Para isso, ele precisa pagar uma madeira, 3 pedras e um metal. O jogador coloca então a carta de propriedade em sua área de jogo e posiciona um de seus marcadores de propriedade em uma seção da torre do tabuleiro. Construir uma seção do muro. Um jogador pode pagar 3 madeiras e 3 pedras para construir uma parte da murada da cidade. Coloque o marcador de propriedade em um distrito para indicar isso. Construir guildas. Um jogador pode pagar 2 madeiras, 2 pedras e 2 metais para posicionar um de seus marcadores de propriedade ao lado de uma das guildas. A partir deste momento, o jogador é dono daquela guilda, não precisando pagar o custo para alocar um de seus trabalhadores naquela guilda, e toda vez que outro jogador visitar o local, a taxa de uso é paga para o dono da guilda e não mais para o banco. Visitar o posto de troca. Uma vez por turno, um jogador pode visitar o posto de troca e executar uma ação de compra e uma ação de venda em qualquer ordem, para comprar ou vender um recurso de acordo com os preços listados no tabuleiro de calendário. É possível vender um recurso, coletar as moedas e usar essas moedas coletadas para comprar um segundo recurso. Contratar um gnomo. Uma vez por turno, o jogador pode contratar um gnomo pagando 3 ouros ao banco. O número de gnomos é limitado e toda vez que um gnomo for comprado, o jogador deve imediatamente alocá-lo em uma fechadura gnômica, em uma de suas cartas de propriedade. Adquirir uma carta de propriedade. Por fim, um jogador pode, como sua última ação na rodada, adquirir uma carta de propriedade aberta ou do topo do baralho pagando 1 ouro. Cada jogador pode ter, no máximo, 5 cartas de propriedade em sua mão. Pontuação. Caso o marcador de turno se encontre em um espaço com um X vermelho no calendário, execute essa fase. Caso contrário, pule-se a fase na rodada. O jogador que possuir a maior quantidade de marcadores de propriedade recebe 5 pontos em cada um dos distritos onde possuir maioria. O segundo jogador, com a maior quantidade de marcadores em cada distrito, recebe 3 pontos e, em um jogo com 4 ou 5 jogadores, o terceiro jogador com mais marcadores recebe 1 ponto. Depois disso, cada jogador confere quantos trabalhadores de cada raça possui. O jogador que possuir a maior quantidade de elfos recebe 3 pontos. O segundo jogador, com mais trabalhadores élficos, recebe 1 ponto. O mesmo é feito para os anões e depois para os gnomos. Caso esta não seja a 7ª rodada, o jogo continua. Caso seja a 7ª, o jogo chega ao fim. Aquele jogador que somou a maior quantidade de pontos recebe a chave da cidade e é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador com a maior quantidade de recursos é declarado o vencedor. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Algumas propriedades apresentam um símbolo de um trabalhador anão ou elfo com um fundo diferenciado. Isso indica que o jogador pode promover um de seus trabalhadores da raça indicada para um mestre anão ou um mestre elfo. Vire o trabalhador para o seu lado oposto para indicar isso. Toda vez que um jogador for coletar recursos na área de coleta de recursos, conte o trabalhador como 2 trabalhadores para efeito de coleta. Ou seja, um único mestre anão consegue coletar 2 pedras ao invés de uma única na pedreira. Observe, porém, que cada um destes trabalhadores conta com apenas 1 para determinar qual jogador possui a maioria naquele espaço. Deixe um comentário aqui embaixo. Neste vídeo, responderemos a jogar assim que pudermos. Belfort. Até a próxima, pessoal. Por Jay Cormier e Sen Fung Lin. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal. Esse jogo...